Normalmente, separamos a ficção da realidade, principalmente quando se trata da nossa vida cristã. Mas e quando a ficção, sem querer, acaba acertando como a realidade funciona? Ordem Paranormal é um RPG de mesa que gira em torno do chamado Outro Lado, uma dimensão paranormal que traz as criaturas sobrenaturais para a realidade. Mais que um RPG, essa obra acaba revelando como o mundo espiritual funciona. Hoje eu quero falar com vocês da ligação entre Ordem Paranormal e o cristianismo. No meu último vídeo, eu falei como o diabo age através das criações do ser humano. E é muito importante que você tenha assistido aquele vídeo para você entender o que eu vou falar hoje. Então pausa esse vídeo aqui, assiste lá e depois volta aqui. Ordem Paranormal é um RPG de mesa criado por Raphael Lange, ou mais conhecido como Cellbit. Cellbit é um criador de conteúdo bem famoso, principalmente porque ele é um dos youtubers das antigas, junto com Phelps, Tasercraft, Authentic Games, Zelune, Alanzoca, Guaxinim, enfim, o pessoal de 2015. Ordem Paranormal é um universo em que o plot principal existe a nossa realidade e existe o paranormal. Esses dois mundos são separados por uma barreira, chamada de membrana, e quando a membrana se afina, as criaturas do outro lado vêm para nossa realidade. Ao virem para o nosso mundo, essas criaturas se manifestam em diferentes formas, que eu falarei daqui a pouco. Nesse contexto, existem 3 grupos: as pessoas comuns, que são as pessoas que não sabem que o paranormal existe; os ocultistas, que são as pessoas que querem manifestar o paranormal por inúmeros motivos, ou seja, eles são os do mal. E sim, eu sei que existem ocultistas do lado do bem, porque ocultistas é uma classe, mas eu só denominei eles assim para ficar mais simples de entender. E tem as pessoas que lutam contra o paranormal, que na teoria são os mocinhos. E eu falo na teoria porque a lore é bem complexa e tem uma teoria que fala que os mocinhos não estão fazendo a coisa certa, mas enfim, não é o foco do vídeo. E outra coisa muito importante é que o paranormal é o reflexo dos medos, emoções e crenças do ser humano. Eu já vi isso antes. Eu vou dar alguns exemplos de manifestações e eu vou classificar elas assim: criaturas genéricas, medos comuns, mitologias e folclore, sentimentos e outros. Esse outros são criaturas que eu não consegui classificar, mas que eu gostaria de apresentar para vocês. Lembrando que eles não são classificados assim, eu só classifiquei eles desse jeito para facilitar a compreensão. Criaturas genéricas, nós temos os zumbis, que é a criatura mais comum desse universo, fantasmas, múmias e alienígenas, com direito ao ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Ronaldo. Em medos comuns temos coisas bem normais, né? Aranhas, ratos, cachorros, cobras, a morte. Também temos o rastejador sombrio, que representa o medo de ser perseguido à noite. Silhueta, vulto, o profundo, que representa o medo do fundo do mar. E o memento mori, que é a criatura que representa o medo das pessoas do século XIV perante a peste bubônica e os médicos da peste. Esse é bem específico. Em mitologia e folclore, nós temos Ciclope, Esfinge, Minotauro, Cerbero, Ceifador, Bicho-papão, Medusa e o Kibungo, que é do nosso folclore. Em sentimentos, nós temos culpa, carência/inveja, claustrofobia, melancolia e o terminal, que também é bem específico. Ele é a obsessão em tentar descobrir o porquê uma pessoa acabou com a própria vida. E para finalizar, em outros nós temos o Doppelganger, que é o conceito de uma criatura que se disfarça de outra pessoa, e eu sei que é um conceito bem conhecido principalmente na nossa geração. Telopsia, que é o conceito clássico da fita amaldiçoada que você não pode assistir. Mescla, que é a fusão entre homem e inseto, uma clara referência ao filme da mosca. O Uivar, que representa o frio extremo. O rascunho, que representa uma ideia abandonada que não foi totalmente esquecida. E na descrição dele tem uma frase bem interessante que é: como uma concepção que poderia ser tudo, mas que se tornou nada. E no fim, se manifestou como o impossível. E por último, né, obviamente nós temos o anjo e o diabo, que inclusive é a representação clássica da criatura vermelha com chifres, que é uma boa sacada. Falando no diabo,
Literalmente dessa vez? Nossa, Marco, mas é o segundo vídeo seu falando sobre o diabo. Quem é você, Daniel Mastral? Que Deus o tenha. Rapaziada, infelizmente, o diabo é nosso inimigo. Ou felizmente, né? Até porque a gente tá no lado vitorioso. Porque imagina tá do lado do diabo e ter Deus como inimigo e o diabo também ao mesmo tempo. Até porque eu não sei de onde inventaram que o diabo gosta de ser humano, mas isso fica para outro vídeo. E mesmo se ele gostasse, tu tá contra Deus, em uma batalha que já foi vencida antes mesmo de Lúcifer virar um demônio. Então falar sobre o diabo, ainda mais falando sobre o mundo espiritual, é inevitável. E não vai ser a última vez que eu vou citar ele aqui, tá? Mas como eu sempre digo, a glória é do JC, Jesus Christ. Bem, como eu ia dizendo, o diabo em Ordem Paranormal não é só uma criatura paranormal, mas ele faz parte de um quarteto chamado de As Relíquias da Calamidade. Se vocês analisarem bem os monstros que eu mostrei anteriormente, vocês vão ver que alguns têm características mais parecidas do que outros. Caraca, cara, quase cometi uma revolução dos bichos agora, hein? Por exemplo, o zumbi de sangue e a mescla têm a cor vermelha bem presente no design deles. E eles também têm esse elemento de carne, que é algo bem body horror. Isso porque eles são criaturas do elemento de sangue, e a relíquia de sangue é o diabo. As relíquias são objetos paranormais extremamente poderosos. E falando em palavras simples, eles são os pilares do paranormal e são elas que moldam ele. As relíquias são a máscara do desespero, que representa o elemento de conhecimento. Quem porta a relíquia de conhecimento é conhecido como o magistrado. A relíquia de energia, que representa o elemento de energia. Esse aqui não tem objeto específico. Na verdade, ele assume uma forma etérea não sólida, como um raio ou uma chama infinita. O portador é conhecido como o anfitrião. O trono, que representa o elemento de sangue. Quem porta a relíquia de sangue é conhecido como o diabo. O parasita de dimensões, um coração enorme feito de lodo preto, que representa o elemento de morte. Quem porta a relíquia de morte é desconhecido, mas sua manifestação é conhecida como o Deus da Morte. Agora sim, você consegue relacionar as criaturas apresentadas com cada elemento. Era muito importante que vocês soubessem disso para que eu pudesse explicar os próximos pontos. Agora que estamos com uma base bem sólida de como esse universo funciona, podemos começar a pensar como isso se relaciona com o mundo espiritual, o que não é algo muito difícil. Se você viu meu último vídeo, você lembra de como o diabo e seus demônios podem se manifestar de qualquer coisa. E nós vemos essa atuação aqui, como cada criatura representa um medo, uma crença, um sentimento ruim, tudo que é mal, tudo que provém do inferno. A própria relíquia de sangue consegue representar bem o diabo. A relíquia é um trono, referenciando a arrogância do diabo ao tentar se igualar a Deus. A relíquia de sangue consegue propor ou aceitar um pacto, representando, obviamente, os pactos que as pessoas fazem com Satanás. O elemento de sangue, suas criaturas e seus rituais normalmente representam o lado sentimental do ser humano, principalmente o sentimento de ódio, o que se relaciona bem com o que sabemos do diabo, já que ele diz para seguirmos nosso coração e que sentimentos não são pecado, ao contrário de Cristo, que diz para nós negarmos a nós mesmos, nossos desejos e até nossos sonhos. E o próprio sangue, como elemento representante, nos lembra que no Antigo Testamento o consumo de sangue foi proibido. Em Levítico 17:10 diz: se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Essa proibição foi feita porque, segundo o próprio Deus, a vida está no sangue. Hoje em dia, muitas pessoas discutem se o sangue ainda é proibido, já que em Mateus 7,15, Jesus purifica todos os alimentos. Mas assim, sem querer ofender, quem em sã consciência come ou bebe sangue? Além de que consumir sangue traz riscos à saúde. E o sangue também era e é muito usado em rituais, seja para Deus ou seja para o demônio. Muita gente que esteve ou está na magia diz sobre o ato de beber sangue, tanto de humanos quanto de animais, como parte de processos ritualísticos
místicos. E como o chifrudo ama distorcer tudo, o fato do sangue ser ligado ao mal bate de frente com o sangue de Jesus, que além de nos purificar do pecado, nós também consumimos ele simbolicamente quando bebemos o vinho ou o suco de uva na ceia. E, irmão, o sangue de Jesus é maior que qualquer ritual feito com sangue. Na verdade, o sangue de Jesus é maior até que o diabo. Se só o sangue é maior que o diabo, imagina o Jesus inteiro. No final, Ordem Paranormal consegue puxar bem a essência do coisa ruim e o que ele realmente representa. E espero que quando a campanha volte, eles mostrem o verdadeiro desfecho do diabo, uma batalha destinada ao fracasso, o Lago de Fogo Eterno. Se o diabo tá ali para representar o diabo, o anjo está aqui não para representar Deus, mas sim para representar o medo do julgamento divino. O anjo em Ordem Paranormal é considerado a manifestação do próprio conhecimento, julgando a todos que ele encontra e, consequentemente, os matando. Muita gente tem medo do julgamento de Deus. São pessoas que não conseguem compreender o amor de Jesus Cristo. Pessoas que têm medo de Deus, ao invés de ter temor. Que veem ele como um homem barbudo, sentado num trono com um tridente, pronto para espetar você sempre que você errar. Isso combina com os relatos bíblicos de aparições de anjos e a grande fama dos anjos biblicamente corretos. Eu uso aspas, gente, porque asas e olhos não representam um anjo biblicamente correto. Normalmente quem diz que os anjos que a gente tem visto por aí são biblicamente corretos, não leram a Bíblia e nem pelo menos leram as descrições dos anjos, mas isso fica para um vídeo futuro. Pensando nessa combinação, a manifestação do anjo em Ordem Paranormal faz muito sentido, mas só na ficção. Deus é um Deus de amor e de justiça. Um dia ele vai julgar todo mundo, separando o joio do trigo, mas ele te dá a chance de arrependimento e perdão, independente de quantas vezes você pecou. Ele te quer perto. Ele quer que você se rasgue pra ele, mesmo depois de você ter falado que você não ia cair naquele pecado que você cai sempre. Não tenha medo de Deus, tenha respeito. Entenda que ele te quer perto para te transformar e mudar sua história, porque só nele podemos nos purificar e mudar da maneira correta. E também temos nosso querido Daniel Hartman. É claro que eu não ia deixar de falar dele. Na campanha inicial de Ordem, 3 players estavam jogando. Entre eles, Lucas Rossi, conhecido popularmente como Luba. O personagem de Luba era Daniel Hartman, que é bem parecido com ele, inclusive. Daniel Hartman, anteriormente, era um escritor de livros de terror, que escrevia inocentemente, sem saber que o medo das suas histórias causava o enfraquecimento da membrana e, consequentemente, a invasão do paranormal para o mundo comum. Após saber do resultado das suas histórias, ele decidiu se juntar à Ordem para combater o que ele mesmo criou. Daniel Hartman acabou morrendo no final da primeira campanha, deixando como legado ou maldição seus contos de terror. Acabou que os contos de Daniel Hartman afetaram os jogadores 2 campanhas depois, em Desconjuração, onde os players, incluindo Luba, que agora interpretava Joey Joke, enfrentaram o Viajante e o Carente. E depois em Calamidade, onde os players, dessa vez Luba não incluso, enfrentaram o Carente. E eu acho que o que eu vou falar aqui é óbvio, né? Isso é exatamente como acontece na vida real. Satanás, vendo que uma história de terror causou medo e o auxiliou, ele começa, junto com seus demônios, a se manifestar como aquelas criaturas para fomentar ainda mais esse medo que essa história causou. Por isso, eu falo de novo aqui. Cuidado com o que vocês consomem e o que vocês criam. Busquem sempre a aprovação de Deus e se pergunte se ele consumiria o que você está consumindo. Nesse vídeo aqui, eu não quero falar muito da lore, porque, meu Deus do céu, são mais de 100 horas de conteúdo. E mesmo que eu tenha consumido a maioria, já que eu não assisti 2 spin-offs, e eu não assisti Exatome também, porque a esse ponto o Exatome já saiu, eu não lembro de todos os detalhes, e a lore é bem complexa e não é o foco do vídeo. Mas eu quero falar aqui de um dos personagens mais importantes, se não o personagem mais importante desse universo. Kian, o primeiro ocultista. Kushin nasceu mais ou menos em 1980 a.C., em uma vila pacata na antiga Suméria. Um dia, sua vila foi atacada por ocultistas, e os mesmos sequestraram Kushin e seus pais. Em sequência, eles começaram a torturar os pais de Kushin em sua frente, e ele virou uma fonte de medo. Esse medo foi tão grande
que enfraqueceu a membrana e fez com que os pais de Kian se tornassem criaturas paranormais que agora auxiliavam os ocultistas em outros ataques. Tudo que os ocultistas faziam, eles levavam Kushin, e ele começou a ter um grande nível de exposição paranormal, ao ponto que ele alcançou 100% de exposição paranormal, significando que Kushin agora tinha mais do paranormal dentro dele do que ele mesmo. Assim, ele criou o primeiro ritual ocultista, que foi o ritual de transcendência. Depois de fazer o ritual, tudo sobre o paranormal lhe foi ensinado. Com todo esse conhecimento, ele acabou se tornando o líder do grupo dos ocultistas e prometeu acabar com o outro lado de uma vez por todas. Kushin agora era Kian, o realizador da calamidade. Kian foi trocando de corpo ao longo dos séculos, e durante esse tempo ele foi estruturando os planos dele. Para acabar com o paranormal de uma vez por todas, ele precisava destruir tudo que sabia que o paranormal existia. Ou seja, ele precisava matar todo mundo que sabia que o outro lado existia, até ele mesmo. Os ocultistas acabaram criando uma imagem messiânica ao redor de Kian, já que ele estava ali para acabar com o sofrimento de todos que foram afetados pelo paranormal. Segundo ele, destruindo o paranormal, nada daquilo iria ter acontecido. Analisando Kian e toda a construção em volta do personagem dele, podemos ver claras semelhanças com um personagem da Bíblia assim que nem é tão importante, né? É Jesus Cristo. Kian é um homem com 100% de exposição paranormal. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Kian conheceu tudo sobre o paranormal. Jesus Cristo, desde sua infância, já sabia tudo sobre o mundo espiritual e qual era seu propósito na Terra. Kian está vivo há séculos. Jesus, eu sou. Kian quer acabar com o paranormal e estruturou seu plano durante séculos. Jesus Cristo escreveu a derrota de Satanás antes mesmo de tudo existir. Kian um dia retornaria para realizar a calamidade. Jesus também está voltando, mas diferente de Kian, ele não vai fracassar no plano. Kian diz que tudo aquilo não vai ter acontecido. Jesus disse que a gente vai se lembrar da nossa vida na Terra, mas que a gente não vai ter saudade. Mas sabe quem tem mais semelhanças com Kian? O Anticristo. O Anticristo vai ser alguém que vai se dizer o Messias. Vai ser um político que vai trazer paz entre as nações e vai governar com autoridade. Ele vai ser bem semelhante a como Davi governava, e muitos vão ser enganados, principalmente os judeus, que ainda esperam um governante que governe igual a Davi. Já que Jesus era só um filósofo, um pregador de rua, ele não é o Messias que eles idealizaram, então ele não serve para ser filho de Deus. Kian é alguém que veio para liderar, lutar e acabar com o paranormal. Ele tem o próprio culto e ele ainda convence mais pessoas a se juntar a ele. E então vem a discussão da comunidade de ordem paranormal, porque muitos defendem o plano de Kian, falando que o plano dele na verdade vai funcionar, e outros dizem que não. E aí fica a pergunta, será que Kian se assemelha muito mais a Jesus Cristo ou a Anticristo? Minha opinião? Eu não tenho certeza, mas de uma coisa eu sei, Jesus tá voltando. O Anticristo, ou melhor, Kian, virá, prometendo paz e um mundo utópico para todo mundo. Quando os cristãos ou as pessoas que conhecem o paranormal sumirem, vão dizer que só foram alienígenas, né? O tal do Projeto Bluebeam. E assim, eu não quero estar aqui pra ver a merda toda que vai dar. E você? Vai se deixar ser enganado pela propaganda de Kian ou vai carregar sua cruz? Se arrependam, gente. Sigam a Cristo e neguem-se a si mesmo enquanto ainda há tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Não se entregue ao sangue e nem tenha medo do outro lado, porque a gente tem alguém muito maior conosco. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu sou muito fã de Ordem Paranormal. E RPG no geral. Foi por conta de Ordem que eu conheci o mundo dos RPGs de mesa, e por conta disso já joguei várias vezes com meus amigos, já narrei várias one-shots, e atualmente eu tô narrando a minha primeira campanha, que tá em ato, infelizmente. O RPG é um RPG de piratas, o nome é Maré Alta, e o nome da campanha atual é Entre a Vida e a Morte. Eu infelizmente não sou fã de carteirinha de Ordem, porque eu acabei dropando Segredo na Ilha, não assisti Quarentena, e eu não joguei Enigma do Medo ainda. Não me levem a mal, tá? Eu ainda quero assistir Segredo na Ilha, só que
Eu só não tava numa época boa da minha vida e eu acabei dropando. Minha campanha favorita é Calamidade. Eu amo o RP, amo as batalhas, amo as reviravoltas. E eu amo a batalha final que teve contra a Kian. Eu gosto muito. E eu gosto muito daquele episódio da escolha. Porque, mano, aquele episódio deles discutindo se salvava o Gal ou não, pra mim é... Nossa, eu adoro, mano. Eu adoro aquele episódio. Meu personagem favorito é o Christopher Cohen. Tá frio por dentro. Eu queria muito o moletom do Chris, mas infelizmente saiu da loja e eu não tinha dinheiro na época. Espero que volte. Meu elemento é conhecimento, mas a minha relíquia favorita é o Anfitras, não tem como. Meu NPC favorito é a Agatha e, coincidentemente, o meu monstro favorito é a Degolificada. E o meu vilão favorito é o Brocha, é o Kian. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da imponência que ele tem, que é bem marcante. E aquela cena dele gritando pro corpo do Joey, pra mim, mano, eu gosto muito daquela cena. Tipo assim, faz eu arrepiar até hoje. E meu player favorito é o Guache, tá? Não tem como, eu gosto muito dele. Eu gosto muito de como ele interpreta os personagens. Apesar de eu não ter notado muito ele em Natal Macabro. Talvez porque o personagem dele já era quieto e porque ele foi o primeiro a morrer. Mas eu gosto muito dele. Enfim, pra finalizar o assunto, eu quero falar uma coisa pra vocês. Pais, avós, pastores, enfim, pessoas com mais experiência. RPG de mesa não é do demônio. RPG de mesa é um meio de lazer e de estimulação da criatividade, e que normalmente é feito fora das telas, então ó, duas vantagens já. Assim como TV, assim como o celular, que era considerado do demônio, RPG de mesa, tudo bem no passado ser considerado do demônio, mas assim, gente, vamos abrir a mente, não é mais considerado do demônio porque não é do demônio. Não é porque, por exemplo, que o meu personagemzinho de Ordem Paranormal usa um poder paranormal que eu tô endemoniado. No sistema de Ordem Paranormal, a gente faz ritual, mas a gente não pega um giz e desenha um pentagrama no chão e fala com o diabo. Não, a gente só fala assim, mestre, eu quero fazer esse ritual. Pronto, acabou. Daí faz ali, e você fala, ok, meu personagem está mais forte. Pronto. Não tem nada do demônio, a gente não invoca o demônio enquanto a gente joga não, tá? Confie no seu filho, tá? Eu não tô reclamando dessa preocupação que vocês têm com a gente. Inclusive, eu agradeço imensamente por isso e é muito importante. Eu respeito muito isso em vocês. Mas lembrem-se, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu falo porque eu já vi igrejas tendo espaço de RPG de mesa e esses jovens da igreja que jogam RPG de mesa trazem amigos que não são cristãos para a igreja, e por eles estarem em um ambiente que é consagrado com o Espírito Santo, esses jovens acabam se convertendo ali por conta do RPG de mesa, assim como foi o do basquete, na época que ele foi inventado. E gente, não é todo RPG de mesa que tem ritual, tá? Pra você ter uma ideia, até hoje eu não fiz nenhum ritual enquanto eu jogava RPG de mesa. Por favor, entendam o nosso mundo nerd e não proíbam a gente de fazer coisas que não prejudicam a gente. A gente poderia estar, tipo, de noite na balada, usando droga, bebendo, fazendo sexo fora do casamento. Mas não, a gente tá em casa com os amigos, rolando dadinho e interpretando personagem fictício. Tipo, não tem mal isso, sabe? Continuem orando sim pela gente. E claro, se incomodar alguma coisa, falem com a gente, mas falem com amor, sabe? Não falem gritando, não falem já proibindo. Falem com amor, falem com seus filhos e falem com Deus também sobre isso. Muitas vezes os pais de vocês proibiram vocês de fazer coisas por conta da religiosidade, mas não repitam isso nos seus filhos, nos jovens que vocês acompanham, porque assim, você só vai ajudar o diabo a afastar eles do caminho certo. Mas calma lá, né? Eu não posso chegar aqui e falar que RPG é 100% do demônio, mas eu também não posso chegar aqui e falar que RPG não é 100% do demônio. Cristão precisa ter esse equilíbrio, essa noção de equilíbrio na vida. Até porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele é o equilíbrio perfeito. Era, mas também ainda é. Vocês entenderam, né? Em 2024, que é bem recente, eu fiz cosplay de Leonardo Gomes, que, simplificando, é um dos receptáculos de Kian. O cosplay ficou muito bom e eu gostei de fazer isso. Eu até tomei a liberdade de colocar alguns símbolos que não tem no Leonardo Gomes original, como eu tinha feito o símbolo do Segredo na Floresta bem aqui, se eu não me engano. Mas
por que eu tô falando isso? Porque eu não devia ter feito esse cosplay. E é por isso que eu nem coloquei a imagem dele na tela. Quando eu fui fazer esse cosplay, o Espírito Santo falou pra eu não fazer. Só que eu não ouvi e acabei fazendo. Resumindo, eu fiquei o dia inteiro incomodado. E quando eu cheguei em casa, eu percebi a cagada que eu fiz. E eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Fazer cosplay de um ocultista não é muito legal pra um cristão. Mas acabou que eu fui irresponsável. E eu fiz. E eu falo aqui que eu não acho que, tipo, todo cosplay de ordem também é pecado. Mas eu tô falando que, tipo assim, especificamente Kian, que é, tipo, o vilão principal da campanha, que é o primeiro ocultista, que tá cheio de ritual, tipo, que mata um monte de gente. Tipo, mano, não é alguém que, tipo, legal pra você fazer cosplay, sabe? Marco, você teve alguma consequência do cosplay? Assim, gente, eu tive muitas dificuldades e muitos desafios na minha caminhada com Jesus, né, desde sempre, e ele nunca apontou que, tipo, isso aqui foi consequência do seu cosplay. Até porque Jesus não é tão, tipo, punitivo assim, gente, ele não é desse jeito. Mas, com certeza, abriu brechas, né? E ano passado, assim, tipo, não foi uma ingenuidade minha. Porque ano passado eu tava num crescimento muito bom com Deus. Não que eu não esteja ainda, tá? Mas, gente, mas eu, tipo assim, eu tava mergulhando muito na intimidade com Deus. Então eu tava ciente do que eu tava fazendo. Mas eu fiz porque era legal. E esse é o problema. Não tem problema você achar que algo é legal. Mas lembra que eu falei? Você tem que negar a si mesmo. Então, tipo assim, tudo bem você achar legal. Mas o ponto é não fazer. Tá ligado? O que eu tô querendo dizer é que isso não tá escrito na Bíblia, mas você fazer isso, você vai estar desobedecendo a Deus, então é pecado. Infelizmente é triste, é chato, mas é pro nosso bem. Jesus aponta essas coisas porque ele sabe o que é melhor pra gente, e ele também sabe que o diabo não brinca em serviço. E eu fiquei muito triste por conta do cosplay. E também porque eu até queria fazer outros cosplays que o Espírito Santo barrou, sabe? Que era o cosplay de Doutor Facilier, da Princesa e o Sapo, e de Jack Skellington, do Estranho Mundo de Jack. Só que assim, o Doutor Facilier tem amigos do outro lado, né? Ele é um cartomante, eu acho que tá bem óbvio. E o Jack Skellington, o título dele é Rei do Halloween. Então eu acho que não é muito legal, não. Você gostar do Doutor Facilier é pecado? Não. Você gostar de Estranho Mundo de Jack é pecado? Não. O ponto é você se fantasiar, tipo, se colocar na posição dele, sabe? E, gente, fazer cosplay não é pecado, tá? Isso são experiências que eu tive com o Espírito Santo, isso são experiências individuais. Eu só falo pra registrar pra vocês e falar como é isso. Então, se o Espírito Santo incomodar, ouve, tá? Por favor. Então, rapaziada, não troquem o céu, a eternidade com Deus, por conta de um cosplay. E se um dia o Espírito Santo te incomodar nessa parte, não troquem a eternidade com Deus por um RPG. Analisando tudo isso, a gente pode ver que Ordem Paranormal não foge muito da realidade, né? De certa forma, Selbit, os roteiristas e a equipe criativa de Ordem, sem querer, acabou acertando no alvo certo. Mas isso não é surpresa, né, gente? Já que a gente já sabe que tudo aponta pra Jesus. Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Eu estou com o meu boné do Excelente. Esse aqui eu nem vou falar de onde é, só os de verdade vão saber. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um like, se inscrevem, legal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo, comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem se vocês pensarem em alguma mais ligação entre Ordem Paranormal e o cristianismo. E também me dê, tipo, se vocês tiverem ideia de temas futuros pra mim, podem comentar também, que eu aceito. Deus abençoe vocês imensamente, Jesus te ama e até a próxima, gente.